salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. E aí nós podemos nos lembrar de João, capítulo 3, versículo 16, que diz, sem medo, vai lá, 1, 2, 3, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, vida eterna. Deus amou você, Deus amou o ser humano, Ele amou as pessoas de uma tal maneira que Ele envia o seu único Filho para morrer por essas pessoas, a fim de que todos aqueles que olharem para Jesus e entenderem o seu sacrifício, compreenderem o seu ato justificador e dizer assim: olha, eu aceito isso, porque o Senhor veio ao meu encontro. Deus está dizendo que a esses Ele dará a vida eterna. O versículo depois, 17, diz que Jesus não veio ao mundo, ou Deus não enviou Cristo ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A graça de Deus é salvadora e foi manifesta a todas as pessoas. Não quer dizer que todas as pessoas desfrutarão dessa graça. Não quer dizer que todas as pessoas vivem fundamentadas nessa graça. O que Paulo está dizendo é que essa graça salvadora se manifestou a todas as pessoas. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, em alguns versículos, que tudo aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus, Deus se deu a conhecer. Através da natureza, das coisas criadas, Deus se revelou e se manifestou. E da mesma forma, através do sacrifício de Cristo, Deus manifesta a sua graça para a humanidade. Então nessa noite, se nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, o que ela é? Ela é um anúncio daquilo que Deus fez por nós. Eu quero dizer para você que nessa noite a graça do Senhor se manifesta nesse lugar. Amém. E independente se você já faz parte desse corpo, se você compartilha da mesma fé que eu momentaneamente ou não, eu quero dizer que a graça do Senhor, ela se manifesta até sobre a tua vida. Amém. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, não importa as circunstâncias que você viva, a graça de Deus, a eficácia da graça é muito maior do que você tem vivido agora. E você pode desfrutar dessa alegria juntamente conosco. Você pode desfrutar disso. Você não precisa ficar olhando assim: o que é isso? Eles estão ali alegres, comendo pão, bebendo vinho. O que significa isso? Isso significa que Jesus morreu por você. Isso significa que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. E quando Ele diz todos, inclui você. Você é alvo da graça de Deus. Vamos exercitar um pouco? Olha para o seu irmão e diz para ele: você é alvo da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Somos alvos da graça de Deus. No versículo 14, Paulo nos ensina outra coisa a respeito da graça. E aí nós não vamos seguir muito uma ordem dos versículos. Mas no versículo 14, o que Paulo nos ensina a respeito da graça é que a graça de Deus foi conquistada. Ué, mas como assim? A graça é de graça. Como que a graça foi conquistada? Eu digo para você que a graça de Deus, ela foi conquistada. Mas se você está pensando assim: então é eu que conquisto, não. Ela foi conquistada, mas não por você. Não foi você, sendo quem é, que atraiu os olhos de Deus para você e fez com que Ele derramasse da graça dele sobre a tua vida. Abra lá em Efésios 2:8. Queria ler com vocês alguns textos aqui, é rápido, mas são textos importantes para nós compreendermos algumas coisas. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. A graça de Deus foi conquistada, mas não por você. Não pagamos nada por ela, não fizemos nada para merecê-la. Afinal de contas, o significado que nós entendemos por graça é um favor imerecido, não é isso?
Não é isso que nós dizemos quando alguém fala para a gente, só defina graça. Graça é favor imerecido. Eu merecia ser castigado e Deus foi lá e me amou. Eu merecia o inferno porque fui eu que me distanciei dele, mas Deus foi lá e me deu a oportunidade de ter o céu, de estar próximo dele. Isso é graça. Então, a graça foi conquistada, mas não por você e não por mim. E às vezes isso parece simples, né? Nossa, gente, isso está falando simples, é tão redundante, mas no nosso dia a dia não é, porque é difícil às vezes aceitar as coisas de graça. É difícil. Sabe por quê? Porque você não gosta de dever nada para ninguém. E parece que quando alguém te dá alguma coisa, você fica devendo a essa pessoa. Né? Não parece? Você fica assim? Você fala, nossa, não, o pastor me deu isso, aí eu tenho que dar alguma coisa para ele também. Não é esse o sentimento? Não, peraí. Olha, ele nos deu isso aqui, nós temos que retribuir. Nós não gostamos de nada de graça. Porque a gente não gosta de dever nada para ninguém. Eu gosto disso aí, eu estou bem, não devo nada para ninguém, pago minhas contas, estou em dia, não dá para ninguém, então eu estou tranquilo. Ou seja, parece que não dá direito de ninguém falar da tua vida, né? Porque você não deve nada para ninguém. Até com Deus é assim, gente. Por incrível que pareça, é assim. E nós entendemos tanto assim, que às vezes a gente tem que ficar fazendo as coisas para justificar quem nós somos. Então nós buscamos, fazemos santidade, temos que ser santo. E aí você dobra o joelho, passa a noite inteira de joelho, faz isso, faz aquilo e tal. E às vezes você fala, não, eu sou homem de Deus. Se está certo olhar para mim e dizer que eu sou homem de Deus, mas porque olha, eu oro tantas horas por dia, eu jejuo tantas vezes por semana, e parece que eu conquistei, né? É por isso que Deus me abençoa. Olha, gente, às vezes a gente fala isso, não fala? Deus tem me abençoado, irmão, por ter me colocado na brecha. E aí, olha, eu tenho orado, Deus tem feito. Aí parece que é um presente, né? Deus só está fazendo porque eu fiz. Deus está me dando isso aqui porque eu fiz. E às vezes a gente enche o peito e diz isso para as pessoas, olha, irmão, cuidado, né? Você está vendo assim, olha, faz isso, aquilo, que eu acho que acontece na sua vida. E embora o conceito de que graça é de graça seja algo importante, é difícil para nós encarar isso e receber isso. Principalmente nos dias atuais. Onde para você ganhar alguma coisa, você tem que passar no corredor de não sei lá o quê. Onde para você ganhar alguma coisa, você tem que comer 1 quilo de sei lá o quê. E tantas outras coisas mais que você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Para que isso possa acontecer na sua vida. Você quer ser abençoado? Semeia aqui, ó. Nós vivemos num tempo assim. Aí parece que toda a nossa vida é uma barganha. E o que Paulo está dizendo para nós é que essa graça foi conquistada não por mim e por você. Não é o que você faz, meu querido, que vai fazer os olhos do Senhor se voltar para você. Esqueça isso. Eu não estou dizendo que nós não vamos buscar o Senhor. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que nós não devemos exercer as disciplinas espirituais. Afinal, nós temos aprendido isso aqui na igreja, nós temos ensinado isso. Mas esse não é o motivo pelo qual Deus derrama a graça dele sobre nós. Abra lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ver qual é a razão, então, pela qual nós desfrutamos dessa graça e por que essa graça foi conquistada. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio